falando leite, eu juro. Uhum. Bom, peguem os livros de história, tá certo? Peguem o livro de história de vocês. Abram a página 173, tá bem? A pessoa não precisa colocar o nome, não. Eu vou fazer a chamada. Não precisa, não, tá certo? Quem tiver presente, eu coloco aqui. Enquanto vocês abrem os livros, eu já vou fazendo frequência, tá bom? Qual a página, professor? 173, tá bem? Bom, vamos lá. Vocês estão no ar. Ana Luísa. Ana Luísa, não. Antônio e Yasmin. Ashley. Ashley, não. Caio. Caio Henrique. Cadê? Acho que eu vi ele. Tá aqui, tá presente. Ô, professor, acabei de entrar aqui, livro História, página 173. ok. David, Ellen, João Vitor está presente. Maria Clara está presente também. A Maria Isabelle não assiste mais aula, né? Pelo visto. Maria Luísa. Maria Luísa. Maria Yasmin. Mariana Vitória. Monique. Monique está aqui. Nátia. Nátia, não. Samantha. Samantha, não. E o Taimon. Agora vamos para o B. Ana Cecília. Ana Cecília, ok. Antônia Raica. Raica Pinheiro. Tá ok também, estou vendo aqui. Danile. Danile ainda não chegou. Maiane está presente. Gabriel Ribeiro também. João Pedro. João Pedro não está. Letícia Borges está presente. Márcio da Silva. Márcio está faltando bastante aula. Depois do Márcio. Clarissa está presente. Letícia Gomes está presente. Maria Letícia Gomes também tem muita falta. Miguel Ângelo. Miguel Ângelo não está. Nara está presente. Pedro Maciel parece que faltou. Ronald está presente. E o Juan Pablo. Bom, vamos lá. Todo mundo na página Não pode 173, tá botar certo? na chamada, eu sou o quarto do chegou no ar. Não entendi, Não pode Caio. me botar na chamada, eu sou o quarto do sexto no ar. Eu coloquei. É que eu acabei de entrar. Bom, a gente estava vendo sobre a sociedade na Grécia, certo? Estávamos vendo o conceito de cidadania, estávamos vendo as polis,
a estrutura das polis, que nada mais eram. Deixa eu ver, chegou alguém aqui, ó. Maria Luísa Sextular. Tá bem, Maria Luísa Sextular. As polis eram as cidades-estado, que tinham a sua autonomia política, autonomia administrativa, autonomia nas leis, ou seja, cada cidade-estado podia criar suas leis, seus modelos políticos e econômicos de comércio, e estava tudo bem, porque cada cidade-estado tinha um rei. Tudo isso na região que hoje a gente conhece como Grécia. Né? Aqui a gente viu também que esse era um dos principais empecilhos que iriam atrapalhar numa reunificação do território grego, já que nenhum aristocrata desse iria querer perder seu posto, né? A gente tem mais ou menos o registro de 500 cidades-estado, cada uma delas com um rei, né? Então, seria meio que impossível reunificar o território dessa maneira. Vimos que tinha-se também um modelo da tirania, que, basicamente, a tirania na sociedade grega tinha referência com a insatisfação social do povo grego em função da aristocracia em conduzir e administrar as cidades, a sociedade, que exploravam o povo, e, diante disso, vários conflitos foram surgindo. E, numa tentativa de conter essa situação, tendo aqui o microfone ligado, para tentar conter essa situação, continuar aqui de onde parei, para tentar conter essa situação, entrou a organização política que a gente chama de tirania. E esse sistema, basicamente, teve a característica da transição para a democracia. E os tiranos poderiam ser uma pessoa ou um grupo social, que caberia a ele as tomadas de decisões. Avançando mais um pouco, nós vimos a sociedade espartana, né? Nós começamos a ver e vimos que, diferente de Atenas, que dava mais importância para a cultura, para as artes e para a educação, Esparta tinha uma estrutura voltada para a educação, porém, a educação militar, certo? Nós vimos um pouco da organização política na página anterior, na página 172, e agora a gente vai entrar em mais detalhes sobre a sociedade espartana na página 173, certo? Alguém queria falar alguma coisa? Professor, a tirania é contra a aristocracia. A tirania é contra a aristocracia? Não, não é bem isso. A tirania era só um modelo de organização política para evitar a insatisfação do povo, né? Só isso. Não é que era contra a aristocracia, não. Era o povo que estava sendo contra a aristocracia porque os aristocratas estavam explorando demais a população. Entende? É basicamente isso. Coloca a presença aqui do Miguel, que acabou de entrar. Professor, aqui nós vimos os tópicos que são a diarquia, Ápela, Jerusa e Eforato. Eles são as diferentes formas de governo presentes em Esparta? Não, são conceitos, né? São alguns órgãos da sociedade espartana, falando de organização política. Por exemplo, aqui a gente não tem prefeitura, a gente não tem Câmara dos Vereadores, Assembleia dos Deputados, Câmara dos Deputados, Senado e o Palácio do Planalto, né, indo da prefeitura até a presidência da República. Pronto. Aqui havia uma relação de hierarquia entre a diárquia, a ápela, a gerúsia e o eforato, que basicamente tem uma relação com a nossa estrutura política de hoje, tá bem? Era uma estrutura hierárquica. Por exemplo,
a Jerúsia era composta por 28 gerontes, certo? Que tinham a função de aplicar a lei. É como se fosse o tribunal superior que a gente tem hoje, né? O Supremo Tribunal Federal também. Basicamente, eram órgãos, eram partes da estrutura política na Grécia Antiga, em Esparta, mais especificamente, com outro nome, né? E com algumas pequenas modificações que a gente tem hoje. Entendeu agora? Então, todos fazem parte da organização política, e é mais, quer dizer, eu digo mais ou menos, porque até que é um pouco parecido com o que nós temos atualmente. Como o senhor disse, temos a prefeitura, a Câmara dos Deputados, e isso é referente, havia isso lá na Grécia, só que de outra maneira. Aí era Isso, é mais ou menos isso. Por exemplo, sobre a Ápela. A Ápela era quem escolhia os membros da Jerúsia. E decidia se aprovava as leis ou não, né? Ou seja, era o povo da Ápela, aqueles cidadãos que tinham mais de 30 anos, que iam escolher os 28 anciãos, né, da Jerúsia. Pronto. Então, a Ápela está aqui, vai escolher os 28 anciãos, certo? Escolhidos os 28 anciãos, eles, suponhamos aqui que eles vão elaborar aqui uma lei para o comércio, certo? Essa lei vai para a Ápela e eles decidem se aprovam ou não. Do mesmo jeito aqui no Brasil, né? Há uma lei que chega na Câmara dos Deputados, eles criam a lei, eles aprovam e essa lei vai lá para o Senado. Se o Senado não aprovar, essa lei volta e não é sancionada. É a mesma relação aqui, entendeu? Mas, por exemplo, os senadores não fazem parte do judiciário. Já os anciãos fazem parte do judiciário, nessa estrutura aqui, certo? certo. Chegou mais alguém aqui? Ah, Domingo, né? Deixa eu colocar. Domingo, deixa eu ver quem mais. Já coloquei. Pronto. Bom, vamos lá, continuando. Sociedade espartana. A organização social em Esparta estava diretamente ligada ao sistema político. E quem controlava a política eram as classes mais ricas. Parece muito com o Brasil hoje, né? Quem controla a política são as classes mais ricas. A única exceção era na diárquia, em que os reis assumiam o poder pela descendência familiar. A sociedade era estratificada e não tinha mobilidade social, dividida de acordo com a economia. Ou seja, se você se você tinha pouco dinheiro, você era da classe baixa e acabou. Você não tinha uma mobilidade social porque você não iria ter uma ascensão, você não ia ter como enricar, certo? É como se você fosse condenado a viver de acordo com a condição social que você nasceu. Existiam 3 camadas sociais: esparciatas, periecos e os ílotas. Professor, isso então o que ele está querendo dizer é que, por exemplo, se ele for alguém de classe baixa, ele não pode se tornar, subir uma classe, por exemplo, se tornar um político, vamos dizer assim, isso, ele não pode subir nas classes sociais. É isso mesmo, tá bom? Os esparciatas eram a mais alta classe social, na qual estavam incluídos apenas espartanos de nascença. Tinham de receber educação militar e estar à disposição de Esparta para servir ao exército. Cada espartano teria direito a um lote de terras, o que garantiria o controle político a partir da economia. Os periecos, habitantes da Lacônia, que, em sua maioria, eram artesãos e comerciantes, não possuíam direitos políticos.
embora fossem livres, também tinham de pagar impostos. Não recebiam educação militar, mas tinham a obrigação de servir ao exército em épocas de guerra. Que basicamente são os reservistas do exército que a gente tem hoje, né? Nós temos os soldados que estão lá treinando, servindo já o exército, né? Alguns em operações, como por exemplo na Europa, no Haiti, e os reservistas, quando completam 18 anos, vão na junta de serviço militar, se apresentam e decidem se querem servir ao exército ali ou não, se querem ficar na reserva. Caso o Brasil venha a entrar em uma guerra e haja a necessidade de utilizar os reservistas na guerra, os reservistas têm a obrigação de ir. Se não atender ao chamado do exército, ele vai ser preso por deserção, certo? E a Constituição brasileira, em estado de guerra, atua de uma maneira diferente, tá certo? Então, aqui, os esparciatas são os militares, vamos dizer assim, né? Claro que tem alguns privilégios aqui que eles não têm. E os periecos são a classe média, vamos dizer assim, em relação aos esparciatas, já que eles são a classe mais alta. E não recebem educação militar, mas se Esparta precisasse, eles tinham que atender ao chamado. Depois temos os ílotas, eram prisioneiros de guerra, usados como mão de obra escrava nas terras cultiváveis. Conquistada pelo expansionismo territorial dos espartanos. Não tinham direitos, nem políticos, nem civis. Claro, estamos falando de escravo. Escravo, em todas as sociedades, não tinha direito nenhum, né? A educação espartana. O controle político exercido pelos esparciatas e a manutenção da produção econômica dependiam da educação dada aos cidadãos espartanos. Todos os espartanos de nascimento deveriam receber educação militar, pois eles eram uma propriedade do Estado. Então, você, pai de um espartano, você, mãe de um espartano, não tinha escolha. Os oficiais do exército iriam buscar ainda o seu filho, ainda criança, para começar os treinamentos. Porque se você nasceu em Esparta, você pertence a Esparta. E não no sentido de você é natural de Esparta, você nasceu ali. É de você pertence àquela terra mesmo. Então, você é propriedade das terras espartanas. E se eu fosse, por exemplo, um estrangeiro, professor, eu não obrigatoriamente poderia, quer dizer... Se você fosse um estrangeiro, vamos supor, você seria um perieco, né? Porque você seria livre, mas você não seria espartano de nascença. E você teria de trabalhar, né? Obviamente, para você viver naquela terra, em qualquer terra, aliás, ainda hoje você teria que desenvolver alguma atividade. Agricultor ou comerciante, que basicamente era o que tinha, né? Então, você iria se dispor a servir o exército espartano, se fosse necessário, mas você não teria educação militar, porque isso era privilégio dos esparciatas, os espartanos de nascença, tá certo? Se você fosse estrangeiro, você seria o que está aqui na literatura aqui de períaco, tá certo? Períaco, aliás, não tem acento no E, períaco. Que Estado, ponto. Dessa forma, as defesas espartanas estariam garantidas e o preenchimento de cargos políticos, como os da Gerúsia e da Ápila, estabelecidos. A criança recém-nascida teria de passar por uma avaliação física e mental, feita por um conselho de anciãos, para determinar se ela teria condições de receber o treinamento militar, que era bastante rígido. Com 7 anos de idade,
as crianças eram entregues ao governo espartano para iniciar a formação militar, chamada de agogê. Então, olha, como eu falei para vocês, ainda crianças, né, com 7 anos de idade, não era nem necessariamente o exército que ia buscar os filhos. Os pais já sabiam da lei que deveriam, eles mesmos iam deixar os filhos no exército. A gente está na página 174. Os espartanos só eram considerados cidadãos aos 30 anos e poderiam ser aproveitados nas guerras até os 60 anos. O treinamento dos homens no exército era rígido e violento. Aos 12 anos, eram obrigados a viver nus e sem comida nos penhascos. Os que sobrevivessem até os 18 anos voltavam a Esparta. Faziam parte do treinamento a caça aos ílotas, que eram os escravos, usando apenas uma faca. Era uma forma de preparação militar para as guerras. Já as mulheres espartanas recebiam forte treinamento físico para que pudessem ter grande vigor, o que poderia proporcionar o nascimento de crianças fortes e sadias, que geralmente participavam de esportes. Após o treinamento e um exame de fertilidade, recebiam autorização para casar. Vamos dar aqui uma leve pincelada nas nossas questões aqui. Comente os termos abaixo referentes à organização política espartana. Então, lembrando, pessoal, as respostas da primeira questão estão na página 172, tá certo? Mas vamos lá. A diárquia, né? Diárquia já é o sistema que há mais de um monarca, né? Monarca. Diárquia, quantos? Diárquia, tem quantos? Vamos pesquisar, então. E sim, com esse número de reis, eles governavam para executar decisões que eram tomadas em outras estruturas, né? E quais são as outras estruturas? A Ápila, a Jerúsia e o Éforato, né? Eu já falei mais ou menos o que é que acontece na Ápila e na Jerúsia. E o Éforato é o conselho dos éforos, né? Que também elegia membros de outra organização política dessas 4 aqui. Tá certo? Professor, a APELA, como eu digo, ela elegia os gerentes? Não, nada. Como é? A APELA, ela elegia os anciãos, que eram os governantes, que eram os que participavam da Jerúsia. Se ela elegia os anciãos que participavam da Jerúsia? É o que tem lá no livro, né? Tá escrito isso. Os éforos também elegiam outras pessoas, tá certo? Então vamos prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Dali todo mundo era eleito por algum lugar, exceto os reis, né? Os reis, eles chegavam à diárquia pela hereditariedade. Era passado de pai para filho. 2 famílias reinavam. Esse rei aqui teve um filho. Esse filho dele que vai ser rei. O mesmo com esse rei aqui. Essas famílias sempre estavam na diárquia. Já na Ápila, na Jerúsia e no Éforato, eles eram eleitos. E tendo uma relação de eleição entre si. Certo? Entenderam, né? Essa pequena parte agora. Seguinte, eu estou dizendo que os reis, ou seja, as pessoas que integravam a diárquia, eles chegavam na diárquia porque era passado de pai para filho, né? O pai, rei,
tem um filho que é príncipe. Quando o pai morrer, esse filho vai ser rei, né? Então, na diárquia, ninguém era eleito. As pessoas chegavam lá por linhagem sanguínea. Entendeu até aqui? O cargo na diárquia era herdado. Entendeu? Ah, Sim ou não? sei. Isso eu entendi. Pronto. Já na Ápila, na Jerúsia e na Eforato, a Ápila era eleita, a Jerúsia era eleita e o Eforato também. Um elegia o outro. Você vai me dizer quem elegia quem, certo? E qual era a função de cada órgão desse, certo? Certo. Eles elegiam respectivamente, professor. Tipo, a Ápila elegia a Jerúsia e a Jerúsia elegia o Eforá. Aí já é a resposta, né? Aí está na página 172, tá bom? Está na página 172, não está difícil não, tá certo? Bom, a segunda questão pede o seguinte. Faça uma análise da sociedade espartana comentando a divisão social. Você vai dividir em... Quando ele pede análise, professor, ele pede para nós, por exemplo, escrevemos com as nossas palavras. É só responder. Com certeza, é com suas palavras, né? Mas dentro do que a questão pede, né? Fazer uma análise sobre a sociedade espartana, comentando sua divisão social. Como é que a Esparta se dividia? Os esparciatas e quem mais? Eram os esparciatas, tem mais dois. Os Periecos e Lotas. e os ílotas, né? Exatamente. O Aí você vai professor comentar. soletrando para dar resposta e não é isso, mó de você entender. Pronto, pois. Não, mas isso aí não é a resposta, tá? Você vai comentar cada divisão social dessa. Comentar os esparciatas, comentar os ílotas, certo? Vai comentar cada um, quais eram suas atribuições, né? Quais eram seus direitos e deveres. Desse jeitinho, tá certo? A educação espartana, terceira questão, tá? A educação espartana, tanto para homens quanto para mulheres, foi bastante militarizada. Nesse contexto, analise a formação militar da educação. Você vai, obviamente, abrir a sua resposta falando que a educação espartana era rígida e voltada para o militarismo, certo? Daí para frente você vai me dizer como se dava essa educação para os meninos e para as meninas, ou para os homens e para as mulheres, né? Desde o nascimento até o momento de ser considerado cidadão para os homens, tá certo? Quando eles nasciam, passavam por uma avaliação, como a gente leu, com uma certa idade, que vocês vão me dizer, eles eram entregues para o governo, para serem treinados. O treinamento deles se dava da seguinte maneira, no penhasco, eram usadas outras pessoas, né, como presa para o treinamento de caça dos esparciatas. As mulheres tinham uma educação voltada para um determinado objetivo. Basicamente, é essa a resposta da terceira questão, certo? Todo mundo compreendeu, né? Sim. Ótimo. Agora vamos ver um pouco sobre Atenas, o esplendor ateniense. Atenas foi uma cidade-estado que teve grande destaque cultural e político, diferentemente de Esparta. Para alguns historiadores, os atenienses eram, deixa eu dar um zoom aqui, eram autóctones, ou seja, teriam surgido na própria região. Porém, o mais provável é que a
as constantes invasões de outros povos, como os jônios, formaram Atenas, que foi fundada na planície de Ática, próxima ao mar Egeu. A região onde Atenas surgiu apresentava condições territoriais bastante acidentadas, com muitas montanhas e solo árido. Como o solo não dava condições para uma boa produção agrícola, a principal atividade desenvolvida foi o comércio marítimo. A gente nota que nessas regiões aqui, próximas ao mar Egeu, ao mar Mediterrâneo, a atividade agrícola era pouco ou quase nunca desenvolvida, por conta de uma certa pobreza do tipo de solo que tínhamos aqui, né? Isso aconteceu com os persas, aconteceu com os fenícios, com o povo da Fenícia, com espartanos também e com os atenienses. E outros povos também, né? Agora vamos continuar. No processo de comércio marítimo, com as diversas rotas estabelecidas, houve contato com vários povos que tinham costumes próprios, possibilitando a Atenas assimilar dificuldades culturais, aliás, assimilar especificidades, desculpe, ali faltando os outros, especificidades culturais desses povos. Os atenienses desenvolveram vários sistemas políticos, como a monarquia, a aristocracia, a oligarquia, a tirania e, por último, a democracia, a organização social. A sociedade ateniense não apresentava grandes diferenças em relação a outras cidades-estado gregas. Dependia fundamentalmente da economia, pois formou-se nela uma elite que controlava o comércio marítimo, principal atividade econômica. E não havia mobilidade social entre as classes. Não participavam das decisões os estrangeiros, os escravos, nem as mulheres, que, por sinal, eram encaradas como inferiores e desempenhavam apenas as funções de mãe e esposa. Sobre essas características, eu falei sobre isso antes mesmo da gente chegar aqui nessa parte mais profunda do assunto, né? Quando a gente abriu o assunto há umas 2 semanas ou 3, eu já havia dito para vocês que as mulheres na Grécia não eram consideradas cidadãs. Obviamente, os escravos não eram também considerados cidadãos, e os estrangeiros. Cidadão era necessariamente quem nascia naquele território. Isso, obviamente, é, até certo ponto, interpretado como correto até hoje. Para você ser cidadão brasileiro, necessariamente você deve nascer no Brasil. Mas, diferente da Grécia, isso vale para homens, para mulheres. Tem um precedente para os estrangeiros, né, que é a questão da dupla cidadania. E a gente não admite escravos, coisa que na Grécia era admitido. Como eu falei para vocês também, a democracia da Grécia é a democracia original. O conceito de democracia nasceu na sociedade grega. O que nós temos hoje é uma abençoada adaptação, né, por conta da evolução humana, e esses pensamentos de que essas pessoas eram inferiores ou de que podemos ter escravos foi ficando para trás. Embora tenha se arrastado até hoje, né, já temos registros de que a escravidão continua em alguns locais do planeta. A sociedade ateniense estava dividida em eupátridas, descendentes diretos dos jônios, ou seja, aqueles que fossem nascidos em Atenas. Conhecidos como os bem-nascidos, os eupátridas compunham a aristocracia. Normalmente, eram grandes comerciantes marítimos,
Mas entre eles também havia donos de terras, havia também donos de terras, né, que investiam na fabricação de vinho e azeite, ou seja, comerciantes e produtores. Os aristocratas, quase não sai. Depois temos os georgóis, camponeses que trabalhavam pela sua subsistência nas terras dos aristocratas atenienses. É como se os eupátridas fossem os grandes produtores e os georgóis fossem os trabalhadores Os daquele campo, agricultores. né? Os mais tem um porém aí, né? Que o agricultor ele pode ter dinheiro ou não, né? Eles eram os trabalhadores da classe mais baixa daquela região. Mas a gente poderia interpretar que eles eram agricultores também. Eles não tinham participação na política de forma ativa. Só com a criação de um sistema da democracia conseguiram certos direitos nas decisões tomadas em assembleias. E quais eram as assembleias das cidades-estado mesmo, hein? São as ágoras. Era a Ágora. A Ágora e a Acrópole era o que mesmo, hein? A Acrópole era o local mais alto de cada cidade-estado. Eram templos religiosos e representavam deuses gregos. Isso, exatamente, muito bem. Na Ágora eram tomadas as decisões políticas, era a Assembleia do Povo. O povo que tinha dinheiro podia pagar as reuniões. E a Acrópole era onde se cultuavam as religiões gregas, né? Aliás, os deuses. Continuando, demiurgos eram os artesãos e pequenos comerciantes, e tinham uma participação política tímida, embora tivessem importância para o comércio marítimo. Aqui a gente está só mudando de setor, né? Os jorgóis no campo, os demiurgos mais para as áreas urbanas, vamos dizer assim, mas ainda assim eles pertencem à mesma classe, tá certo? Agricultor, artesão e comerciante, classe baixa. Depois temos os métricos, aliás. Eram estrangeiros, livres, não possuíam direitos, mas não possuíam direitos políticos. Estavam ligados principalmente às atividades comerciais. Pagavam impostos e eram obrigados a servir ao exército. Os métricos é como se fosse quem lá em Esparta, hein? É como se fosse os períacos, né? Eles eram estrangeiros também, não tinham direitos políticos, tinham a obrigação de servir ao exército e pagavam impostos também. E os escravos não eram livres, nem possuíam direitos políticos. Obviamente, não possuíam direitos civis. Costumavam desempenhar trabalho relacionado à agricultura e aos serviços domésticos. Bom, ficamos na página 174 e 175 para casa, certo? Eu agora vou encerrar com história e a gente vai para geografia, tá bem? Vocês peguem o livro de vocês, tá certo? A última questão talvez seja um pouco puxada. Bom, vamos lá. Agora a gente tem, obviamente, outra frequência, né?